Fala, meus queridos, muito boa tarde, como é que estamos? Beleza, pai, meu amigo Gabriel, estamos aqui nessa tarde de segunda-feira. Gente, hoje nós vamos falar, o tema da nossa aula de hoje é gráficos de uma função afim, beleza? Aí, eu sei que vocês já sabem muito mais do que a gente, essa parte aí de afim, função quadrática, são temas bastante relevantes aí, né? Beleza? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa função afim, né? Para a gente relembrar, para a gente ir nas questões, para a gente resolver questões de vestibulares, questões do Enem, envolvendo aí a parte de função afim. Beleza? Professor, eu já sei. Maravilha, meu amigo. É um sinal que você está afiado. É um sinal que você realmente está estudando. E nessa reta final aqui do primeiro semestre, a gente não pode deixar de mão, não pode deixar de falar de função afim, né? Então, gente, toda vez que a gente fala de uma função, seja ela função afim, função do segundo grau, função trigonométrica, função logarítmica, função exponencial, todas elas têm uma lei de formação. Mas o que é essa lei de formação? Gente, essa lei de formação é o formato dela. Como é que se comporta uma função do primeiro grau? Gente, toda função afim, ela tem o seguinte formato. F de x é igual a x mais b. Beleza? Aí, tem algumas questões que nós vamos resolver, que é, professor, quem é esse A, quem é esse B, como é que a gente descobre eles, como é o nome deles, né? Temos que saber isso aí. Vou mandar um abraço aqui pro pessoal aqui de São Gonçalo. Cadê o pessoal aí de Juazeiro também? Bora lá. Gente, o zero ou raiz da função, o que é que significa isso aqui? Esse zero ou raiz da função, né, Gabriel? É quando tu pega a tua função e tu iguala a zero. Tu pega o f de x e iguala a zero. Fica ax mais b igual a zero. E o zero ou a raiz da função é isso aqui. Menos b sobre a, né? Menos b sobre a. Que é isso subindo aqui, ó. Olha aqui, Gabriel. Onde toca o eixo x, quem é que toca o eixo x? É exatamente o quê? A raiz da função. É o zero da função. Professor, e quem toca o eixo y? Quem é esse cara que toca o eixo y? Quem é, Gabriel? Quem é que toca o eixo y numa função do primeiro grau? Quem é? Como é chamado o nome dele? Deixa eu ver se vocês lembram. Como é que é chamado? O nome do coeficiente que toca o eixo y. É o B, né? É exatamente o B. E ele tem um nomezinho. E eu quero que vocês lembrem o nome deles. Nós temos um nomezinho para o A, né? E o nomezinho do coeficiente para o B. Beleza? Olha aí. Está exatamente aí como é que a representação gráfica de uma função do primeiro grau. Eu tenho essa função aqui, que é 3x mais 6. Beleza? Exatamente. Como é que eu vou encontrar o zero? Eu pego igual a zero, né? A raiz da função. O nosso x é igual a menos 2. Porque fica menos 6 dividido por 3. Muito bem. Esse menos 2, Gabriel, e os demais, é exatamente aquele cara, aquele númerozinho, né? Que toca o eixo x, que é chamada raiz ou zero da função.
Professor, mas como é chamado esse daqui, ó? Quem toca o eixo y é exatamente quem? O coeficiente linear. E como o Gabriel falou, o coeficiente angular, né? Ele é que vai dizer se a função é crescente ou decrescente, Gabriel. Muito bem. Ele é que vai dizer isso aí. Que é exatamente o nosso próximo tópico aqui, né? Ele é que vai me dizer se a função ela é crescente ou decrescente. Beleza? Como assim, professor? Pois está aqui, ó. Quando o meu A é positivo, quando o meu A ele é maior do que zero, a minha função é crescente. Olha como é que funciona o gráfico da função crescente. Ela tem esse esboço, ela tem esse formato aqui. Agora, professor, mas eu tenho que saber isso aí? Com certeza, meu filho. O Enem, eu sempre vou falar isso para vocês, que é o cargo-chefe, né? Essa parte de função, principalmente função afim. Na hora que tu olhar um gráfico, tu vai ver o formato. Opa, eu já sei que o meu coeficiente, pelo gráfico, eu já sei se é positivo. Nós vamos fazer aqui algumas questões que dá para tu ter essa leitura, dá para eliminar algumas alternativas só pelo formato do gráfico. E quando o meu A é negativo, a minha função ela é decrescente. Como é que é o esboço? Como é que é o formato do gráfico? Tá aí. Esse é o formato de uma função decrescente quando o meu A ele for negativo. Olha aí. Quando faz, professor, o que é o estudo do sinal? O que é o estudo do sinal? Nós vamos pegar pontos. A minha função é positiva quando? Ela é negativa quando? Quando que ela é igual a zero? Vamos ver esses 3 pontos aí. Quando que ela é positiva? Quando que ela é negativa? E quando ela foi igual a zero? Quando ela é igual a zero, acabamos de mostrar, né? A gente pega, resolve a função na equação e iguala a zero. Se a tua função é crescente, como vocês podem ver aí no gráfico, né? Ela vai ser positiva quando? Exatamente, também tem isso aí, né? Lá em equação da reta, a gente também vê essa parte aí, né, Gabriel? Dá para a gente encontrar o coeficiente angular pela taxa de variação, que nós vamos resolver algumas questões aqui. E também dá para a gente encontrar o coeficiente angular usando a tangente do ângulo, né? Que é esse ângulozinho aqui de abertura, né, Gabriel? A gente chama lá de ângulo alfa, beta, tanto faz lá, né? Então, ela é positiva quando, a minha função? Quando o x for maior do que a raiz. Ela é igual o y é igual a zero quando? Quando for igual à raiz. E ela vai ser negativa quando for menor do que a raiz, como vocês podem ver aí no gráfico. Agora, quando a minha função ela for decrescente, quando o teu A ele for negativo, como vocês podem ver no gráfico, aí o aluno pensa, negativo, então vai ser o contrário. Quando é que ela vai ser positiva? Quando é que o y vai ser maior do que zero? Quando o x, né, for menor do que a raiz. Igual a zero não muda, né? Isso vai ser igual a zero quando for igual a raiz. E ela vai ser menor do que zero quando? Quando o x for o quê? Maior do que a raiz. É o contrário. Quando a função for decrescente. Beleza? Pois olha aqui. Bora fazer o estudo do sinal dessa minha funçãozinha aqui, afim. Eu tenho x, y igual a x menos 4. Primeiro passo, primeiro ponto que eu vou fazer é encontrar o quê? A raiz da função, encontrar o zero da função. E o que é isso? Igualar a zero. Fica x menos 4 igual a zero. Passa lá para o outro lado, x igual a 4. Aí nós vamos 3 pontos que eu falei para vocês, né? Quando é que a minha função vai ser igual a zero? Quando for igual a 4. Tá aqui, ó. X igual a 4, o y vai ser zero. Quando o x for maior do que 4, a minha função vai ser positiva.
o y vai ser maior do que 0. Quando o x for menor do que 4, minha função vai ser negativa, o y vai ser menor do que 0. Beleza? Fiz o estudo do sinal dessa minha função aí. Olha aí. Calcule a raiz da função. Uns exemplos aqui bem simples e triviais, né? Para a gente cair para cima das questões aí dos vestibulares. Esse é o momento em que a reta da função corta, intersecta o eixo x. Como a gente já falou, né? Então, o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou pegar 2x menos 9 e vou igualar a 0. Isso que é chamado o quê? A raiz da função, que é o zero da função. Passa para lá o menos 9. 2x é igual a 9. X é igual a 9 sobre 2. Beleza? Ou 4,5, né, Gabriel? Também certinho aí, se fosse colocar em forma de número decimal. Segundo exemplo. Determine a raiz dessa função. Mesma coisa. O que é que eu vou fazer? Pegar minha função, menos 6x mais 12, e vou igualar a 0. Beleza? Passa o 12 para o outro lado. Fica menos 6x igual a menos 12. Multiplica por menos 1. Para ficar todo mundo positivo, que fica 6x igual a 12, x igual a 2. Por que 2, professor? 12 dividido por 6, que é 2. Que é a raiz da função. Beleza? Terceiro exemplo aí. Eu tenho essa minha função, de novo, f de x igual a 2x mais 1. E ele quer saber de novo a raiz dessa função. Vou pegar a minha função, 2x mais 1, vou igualar a 0. Passo 1 para o segundo membro. Fica 2x igual a menos 1. X é igual a menos 1 sobre 2 é chamado a raiz da função. Beleza? Olha aí. Bora para as questões aqui. Boas questões aqui de vestibular. Que a gente até fez uns bem parecidos com essas daqui também. Vocês vão sair daqui afiadíssimos em função afim, função quadrática. E por aí vai. Quero que vocês dêem uma lida aí nessa questão e me digam qual é o gabarito dela. Bora lá. Textozinho bonito, do jeito que são os textos aí do nosso Enem. Qual é, Gabriel, a resposta dessa daí? O faturamento na venda de lancheiras térmicas na empresa BLA, Bolsas e Acessórios, depende do preço de venda e do preço de custo. Considerando que a fórmula f de x é igual a 100x menos 10.000, será se é isso aí, Gabriel? Bora ler aqui. E ele informa o faturamento da loja com a venda de X lancheiras térmicas. 100x é o valor arrecadado após a venda das X lancheiras e 10.000 é o preço de custo na compra
das X lancheiras. Esse menos 10.000 já é o valorzinho de quem? Do B, o coeficiente linear. E o 100 é o nosso, ó aí, viu, Gabriel? E o 100 é o nosso coeficiente angular, que é a taxa de variação, que a gente também chama. Quantas lancheiras deverão ser vendidas para que o faturamento da empresa seja de 50.000? Então, na verdade, né, Gabriel? Nós vamos igualar isso a 50.000 e a gente quer saber o total de lancheiras. A gente quer saber o X. Beleza? Então, eu vou pegar 100x menos 10.000 e vou igualar a 50.000. Beleza? Olha aí. Passo menos 10.000 para o segundo membro. Fica 100x é igual, vai positivo para o outro lado, é igual a 60.000. Quem vai ser o x? É igual a 600. Que é só dividir aí por 100, né? Então, com certeza aqui é a letra E. Tem que vender 600 lancheiras para poder ter um faturamento de 50.000 reais. Lá próxima. Olha aí. Rapaz, isso aqui é a cara. Isso aqui é a cara do Enem. Te dá um gráfico e pede para montar a função. Ou então perguntar um valor daquela função. De cara, logo bem aí, Gabriel, dá para a gente encontrar o quê? Dá para a gente saber o valor de quem? Do Bzinho aí, não sabe não? Como a gente já tem, como eu falei para vocês lá no iniciozinho da aula. De cara, já dá para a gente descobrir o coeficiente linear. Muito bem. Não é não? Show de bola aí, André. Já dá na letra A, quando eu falo, qual a função? Quando ele perguntar isso aí na questão, no Enem ou qualquer outro vestibular, ele quer que tu monte a lei de formação da questão. É o f de x igual a x mais b. Ele quer que tu monte isso aí na letra A. Na letra B, depois que tu tiver montado, depois que tu descobrir o A e o B, aí pronto. Aí acabou. O Y vai me dizer o quê? O total, a quantidade em ml. E o X é o tempo. E esse tempo está em minutos. Beleza? Então, aqui na letra A, eu quero que vocês me digam qual é a lei de formação. E dá para te fazer do exemplozinho um jeito mais fácil, né? Como é que seria o jeito mais fácil? A gente já até fez aqui. A gente já fez o quê? Quem é o nosso coeficiente B? Quem toca o eixo Y? Quem é o B? É o 50. Por quê? É quem toca o eixo Y. Agora, eu vou tirar um ponto desse gráfico. O que é tirar um ponto? Por exemplo, no tempo de 7 minutos, teve quantos ml aí no tempo de 7 minutos? A quantidade de ml. Quando o x for igual a 7, o y vai ser quanto? Olha para o gráfico, o y aí vai ser quanto? 66,8. E dá para a gente fazer também, né? Usando a taxa de variação também. Né? Agora, nós vamos montar a nossa função. Então, aqui na letra A, vamos fazer assim, ó. F de x é igual a x mais b. Bora começar a substituir.
por esses pontos que a gente tem no gráfico, né? Quando o x foi 7, o y é 66,8. Então, o y é a mesma coisa que o f de x. Fica 66,8 é igual a... O x é 7. 7x e o meu b é 50. Beleza? Aí fica 66,8 menos 50 é igual a 7x. A na verdade, né? Bora botar aqui, 7A, porque o meu x que é o meu x que é 7, né? Nós vamos descobrir é o nosso azinho, que é quem? O nosso coeficiente angular. Não é, Gabriel? Muito bem. Quanto é que é 66,8 menos 50? Dá 16, né? 16,8. 11,8, não é não? Igual a 7A. Como é que nós vamos encontrar o coeficiente angular agora, Gabriel, para a gente montar a nossa função? O que é que a gente faz agora aí? Divide, não é não? Divide 66,8 dividido por 7. Dá o quê? Aí dá um número quebrado aí, né? Quanto é que dá essa divisão aí? 16,8 dividido por 7. 2,4 dá esse númerozinho decimal. Então, o nosso coeficiente angular, ele é 2,4. Beleza? Professor, acabou? Agora nós vamos montar a nossa função. Como é montando a nossa função? É assim, ó, f de x é igual a 2,4x mais 50. Olha como está bonito agora. Respondemos agora aqui a letra A. Essa que é a lei de formação. Essa que é a lei de formação. E é isso que o Enem vai te cobrar. Ele vai dar o gráfico, vai te dar alguns pontos e muitas questões ele pede. Monte a lei de formação. Tá aí, montamos. Agora vamos para a letra B. Qual é a perguntinha da letra B? Na letra B, ele quer saber a quantidade, ele quer saber o y, quando o tempo for de 30 minutos. Observe que está no gráfico. Tem aqui o tempo 30 e tem um ponto de interrogaçãozinho aí, né? Quando for 30. O que é que a gente vai fazer aí? Vamos calcular o f de 30. E o que é calcular o f de 30? É a gente substituir o x por 30. Bora calcular o f de 30. É igual a 2,4 vezes 30 mais 50. Quanto é que dá 2,4 vezes 30? Dá 72, né? Então, quem vai ser o f de 30? 72 mais 50. O f de 30 é igual a 122. No caso aí é ml, né? Então, no tempo de 30 minutos, vai ter um acúmulo lá de 122 ml. Respondemos aí a nossa questãozinha muito interessante. Fizemos a lei de formação e na letra B a gente teve que descobrir esse ponto aí, né? Próximo.
Essa aqui foi uma questão do Enem. Questão muito bonita, muito interessante também. Onde tem aumentos, decrescimentos, envolvendo a parte aí de função do primeiro grau. Beleza? Bora lá, questão 3. A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, que é a porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação, olha aqui, ó, da variação deu-se de forma linear. Aqui é que foi a chave da questão. Ele disse que de 2013 a 2015 foi uma variação linear e de 2015 a 2017 também foi uma variação de forma linear. E ele quer saber qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de quê? De 2014. Olha aí, Gabriel, como é fácil. Ele quer saber lá no ano de 2014. Quando ele fala de forma linear, quer dizer o quê? 2013 para 2015 foi esse mesmo decrescimento. E de 2015 para 2017, pelo gráfico, aumentou, né? E esse aumento também foi o mesmo. Então, bora lá. Como é que eu vou descobrir esse decrescimento de 2013 para 2015? Eu vou pegar 67 menos 59. Foi quantos por cento aí, Gabriel? Que tu já fez? 8%, né? Isso aqui foi 8% em quanto tempo? 2 anos. Porque foi o quê? De 2013 para 2015. Então, teve um 4% ao ano, né? Que vai caindo. Então, se em 2013 foi 67%, em 2014, que é o ano que está perguntando lá a questão, vai ser o quê? 67 menos 4, que foi caindo por ano, vai ter o quê? 63%. Com certeza aí o gabarito é a letra B de bola. Exatamente, só era subtrair, né? Se ele perguntasse no ano de 2016, Gabriel, vamos supor, se ele perguntasse nessa questão no ano de 2016, qual seria a resposta? Qual seria a porcentagem? Se fosse no ano de 2016. Porque ele também foi de forma linear, né? Como a própria questão aí fala. E observa que de 2015 para 2017 está aumentando. Você pode até observar pelo formato do gráfico, né? É dar uma função crescente. Dá para ir tranquilo, né? Seria 60, né? Olha aí, Gabriel. Uma pequena piscina. Exatamente, Gabriel. Ó, muito bem. De 2015 para 2017, na questão, está aumentando o quê? 1%.
por ano. Seria 60%, com certeza. Uma pequena piscina com capacidade para 80 mil litros está inicialmente cheia. Né? Olha aí. Já matou aí o B, já, né? Já sabemos quem é o coeficiente linear. Olha, rapaz, é automático. Não, que a gente vai assim, opa, já sei quem é. E ela começa a ser esvaziada às 8 da manhã. O gráfico retilíneo, que é uma reta, né? A seguir apresenta a situação. Ele fala aí, ó, às 9h30 foi o quê? Tem 65 mil litros de água. E ele quer saber às 11 horas. Aqui dá para fazer, olhou e fazer o gol aí, né? Só por os conhecimentos de mundo. Sabemos que o gráfico é uma reta, é uma função afim. Qual o gabarito aí, Gabriel? Ele quer saber às 11 da manhã. O que é que vai acontecer às 11 da manhã? Vai ser quanto? Gente, bora analisar aqui. Eu quero que vocês tenham esse conhecimento na hora da prova. A pessoa que criou a questão, ela sabe exatamente o que exigir do aluno. De 8 horas para 9h30, passou quanto tempo? 1h30, né? Durante 1h30, diminuiu quanto em litros? Né? É isso que eu quero que vocês analisem aí. Então, de 8 às 9h30, é o que? Tinha 80 mil litros menos 65 mil litros, quer dizer que diminuiu o quê? 15 mil litros, né? Exatamente. Quer dizer o quê? Em 1h30, diminuiu o que aí, Gabriel? Como a gente acabou de descobrir. Diminuiu 15 mil litros. Então, quer dizer, professor, e às 11 horas, de 9h30 até 11, vai também passar 1h30. Então, vai diminuir de novo o quê? 15 mil litros. Porque esse decrescimento é linear pelo formato do gráfico, que é uma reta. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar 65 mil menos os 15 mil. Lá às 11h30 vai ter 50 mil litros lá na piscina. Exatamente. É isso que em algumas questões dá para a gente fazer, Gabriel. Até pelo nosso conhecimento de mundo aí, dá para a gente fazer. Com certeza que é a letra C. Agora, se ele perguntasse em outro tempo, né? A gente tinha que encontrar o coeficiente angular, tinha que encontrar o coeficiente linear, como já falaram aí, né? Que o linear é 80 mil, que é o que toca o eixo Y. Próxima questão. Olha aí, Gabriel. Pelo nosso conhecimento de mundo, pelo nosso conhecimento de função que nós temos, vou dar você 30 segundos para responder essa questão, sem muito cálculo. Olha aí, Gabriel, tá vendo? E é isso que eu quero que vocês levem para a prova. E essa questão aqui é uma questão do Enem. Professor, mas dá para responder rápido? Essa questão aqui, com certeza. Quem
o pessoal criou aqui do Enem, ele quer que tenha essa visão, saber quem são os coeficientes. Ah, pessoal, eu fiz aqui uma vez, ouvi essa questão e fizeram um bocado de conta. Não precisa nessa questão aqui. Não precisa. Beleza? Por que, professor, não precisa? Eu vou já explicar para vocês que não precisa. Acho que não dá nem 5 segundos para a gente responder ela, né? De tão fácil que é. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico, ele representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30. E ele quer a representação algébrica do lucro L em função do tempo T. Gente, como eu falei para vocês, quem é que toca o eixo Y? Quem toca o eixo Y é o coeficiente o quê? Linear. E observa que o nosso coeficiente linear é menos 1000. É menos 1000. E se vocês olharem pelas alternativas, a única que tem o coeficiente linear igual a menos 1000, quem é? Que isso aqui é o nosso Bzinho da função. Aqui é o nosso Bzinho da função. A única que tem o coeficiente linear igual a menos 1000 é a letra D. Agora, se em outra alternativa tivesse o coeficiente linear também igual a menos 1000, aí, meu amigo, não tinha para onde correr, não. Aí tínhamos que ir atrás do coeficiente angular. Não é? Agora, eu quero que vocês olhem pelo formato do gráfico, eu sei que vocês sabem, o coeficiente angular, ele é positivo ou ele é negativo? Pelo formato do gráfico. E aí, é positivo ou negativo? O coeficiente angular. Positivo, não é não? A gente observa, até pelas alternativas, todas elas o coeficiente angular é positivo. Esse é o formato de uma função crescente. Então, nosso A é positivo. Por que eu estou falando isso? Porque se tivesse alguma alternativa em que o A ele fosse negativo, tu já descartava. Porque pelo gráfico a gente sabe que é uma função crescente. Esse é o esboço, esse é o formato de uma função crescente. Questão 6. Olha aí. Outra questãozinha interessante aí, né? O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada X e o valor total pago. Olha aí, Gabriel, que é o Y, para um determinado produto que é comercializado para revendedores. Um comerciante, ele pretende comprar 2.350 unidades desse produto. E ele vai pagar quanto? Então, como o Gabriel já falou, de cara já dá para descobrir o coeficiente linear. Observa onde está tocando o eixo Y, bem na origem. Então, daí, já dá para saber o quê? Que o nosso coeficiente linear, ele é igual a 0, né? A gente já sabe aqui, ó, que o nosso Bzinho, ele é igual a 0.
que é o coeficiente linear. Bem na origem, lá no plano cartesiano. Agora, eu quero que vocês olhem no gráfico e tirem um ponto dele. Quando eu falo para tirar um ponto, é a gente pegar um par ordenado. Por exemplo, quando x for igual a 4, o nosso y ali é 2. Né? Esse é o nosso coeficiente, o nosso par ordenado, quer dizer. Agora, nós vamos encontrar montar a nossa função, que fica o f de x é igual, bora lá, a x mais b, né? Que é o formato da nossa função afim. O f de x é o y, que é o 2. Fica 2 é igual a 4a, vamos descobrir o a, mais o b, que é 0. Nem vai influenciar, né? Que é elemento neutro aí. Então, quem vai ser o a? É 2 sobre 4. Simplificando, o nosso a é igual a 1 meio, simplificando por 2. 1 meio ou 0,5, que é no formato de número decimal. Qual é a pergunta mesmo? Ele quer saber quanto que ele vai gastar, o valor total, se ele comprar 2.300 unidades. Como é que a gente vai fazer? Montando a nossa função, seria como? F de x é igual a x sobre 2 mais 0. E agora? Qual foi a alternativa aí, Gabriel? O que é que a gente faz agora? A gente vai substituir o quê? A gente vai substituir o x por 2.350. Então, fica f de x é igual a 2.350 dividido por 2. Aí ele vai gastar quanto? 2.350 dividido por 2. 1.175. Então, ele vai gastar 1.175 reais. Que é essa divisão aí. Com certeza aqui, ó, é a letra E. 1.175. Então, de novo, a gente teve que montar a nossa funçãozinha, né? Fica ligado, de cara. Muitas delas dá para descobrir logo B, outras não. Outras tu tem que fazer usando a taxa de variação depois que tu vai descobrir o B. Questão 7. Só moleza. Função afim, rapaz, é uma mãe. Quando cai é uma alegria. Quando cai no Enem. Um meteorologista, ao analisar o calendário de chuvas referente ao mês de maio, em uma dada região, verificou que a precipitação ao longo dos dias se deu de acordo com o gráfico. A precipitação ocorrida no dia 26 de maio em milímetros. Olha aí. De cara, a gente já matou o B aí, né? Pela mesma justificativa. Qual? Ele quer saber, o B, na verdade, é quem toca o eixo Y. Pelo formato do gráfico, tu sabe que isso aqui se trata de uma função que decrescente, né, Gabriel? Se a minha função ela é decrescente, eu já sei que meu coeficiente angular, que é o azinho lá da minha função, eu já sei que ele vai ser o quê? Negativo, pelo formato do gráfico. Olha aí, que coisa bonita. Tocou aqui o eixo Y, eu já sei que esse é o meu
coeficiente linear. E eu vou pegar um ponto aqui do gráfico, um par ordenado. Quando o x for no dia 20, o y é igual a 70 milímetros. Beleza? Bora substituir na nossa função. Eu tenho f de x é igual a x mais b. Olha aí, Gabriel, como tá ficando bonito. Aí fica 70, que é o f de x, que é o y, é igual a 20a, tô pegando um ponto ali, né? Mais 120. Beleza? Aí fica 70 menos 120 é igual a 20a. Quanto é 70 menos 120, Gabriel? Fica negativo, né? Aí dá menos 50 igual a 20a. Quem vai ser o a? É menos 50 dividido por 20. Cortou o zero. O nosso a é igual a menos 5 sobre 2. Olha como é verdade. Olha aí como o nosso a ele tem que ser negativo. Agora vamos montar a nossa função. Como é que é o formato da nossa função? F de x é igual a menos 5x sobre 2 mais 120. É a mesma coisa que 2,5. Não é não, Gabriel? E ele quer saber, bora voltar aqui, ele quer saber no dia 26 de maio. O que é que a gente vai fazer agora aí? O que é que vamos fazer no dia 26 de maio? Vamos trocar, vamos substituir quem? Vamos substituir o x por 26, né não? Ele quer saber no dia 26. Aí fica. Substituir o 6, será? Acho que não, Gabriel. Ele quer saber no dia 26, né não? Testa bem com o dia 26. Era na aí se fosse dia 6, aí tudo bem, né? Ou então se ele perguntasse do dia 20 até o dia 26, né? Poderia perguntar também. Aí tudo bem, seria 6. Mas vamos embora encontrar o 26, né? F de 26, que ele quer saber exatamente nesse dia. Então fica menos 5 vezes 26 sobre 2 mais 120. Né? Podemos simplificar aqui, ó. Aqui, ó, fica 1 e aqui fica 13. Né? Simplificando a minha fraçãozinha aí. Fica o F lá no dia 26. Fica menos 15 vezes 13 dá menos 65. Mais 120. Quanto é que vai ser lá? No dia 26. Quantos milímetros? Quanto é que é menos 65 mais 120? Vai dar o quê? 55 milímetros. Com certeza aí, qual a alternativa? Letra D de dado. Para essa questãozinha aí, tá vendo? Então, bem atentos aí nessas questões. A gente não
perder. 8. Outra questãozinha aí do Enem. Outra questãozinha aí do Enem. Olha aí, quer ver, ó? De cara tu já sabe quem é o B, André. De cara. Vocês veem como esse negócio cai demais no Enem. De cara a gente já sabe quem é o B. Que é exatamente quem? 20 mil reais. 20 mil reais. E ele quer saber o valor desse sítio aonde? No 10º ano. Não é isso? Lá no 10º ano. Sirlene Nascimento. E aí? Dá para fazer também só no olhão aí, né? Sem fazer muita conta. Como é que seria no olhômetro? Como era, Gabriel? No olhômetro. Qual seria a resposta? Esse crescimento, decrescimento. Qual seria a resposta aí? Olhômetro, olhômetro, quero no olhômetro. Ele quer saber aqui, ó, quanto é que vai valer, ó, no 10º ano. Eu só não consegui ver, não, pois eu vou dar essa visão 3D para vocês agora. Gente, observa aqui, ó. Começou aqui no ano 0, né? Lá no ano 0, ele custava 200 mil reais. Foi assim que ele comprou. Passou 2 anos, ó, de 0 a 2 anos, né? Em 2 anos já custou quanto? 240 mil. Aumentou 40 mil. Em 2 anos, né? Dá pra gente fazer esse crescimento anual. Como assim, professor, esse crescimento anual? Observa que aqui é uma reta, esse crescimento ele é linear, como a gente já fez outras questões aqui. Então, se tu pegar 240 mil menos 200 mil e dividir por 2, que foi 2 anos, que é o 2 menos 0, vai ficar o quê? 40 mil dividido por 2. Traduzindo isso aqui, professor, que esse sítio está sendo o quê? Valorizado 20 mil por ano. Estou começando do zero, Gabriel. Lá do zero. 10 anos. Se cada ano ele aumenta 20 mil reais, em 10 anos vai ser o quê? Em 10 anos. O que é que eu vou fazer? Se cada ano ele aumenta 20 mil, eu vou pegar 20 mil vezes 10. Ele vai ter uma valorização de 200 mil reais. Mas ele custava quanto? Ele não custava 200 mil? Então, lá no ano 10, ele vai ser quem, ó? 200 mil, que era o valor dele inicial, mais essa valorização dele de 200 mil. Ele vai estar na bagatela aí de 400 mil reais. Beleza? Qual a alternativa aí? Letra D de dado. Professor, mas se eu não conseguisse visualizar isso aqui, dá para tu fazer também do jeito que a gente estava fazendo as outras questões. Pega o valorzinho do B, que a gente já sabe aí de cara.
né? Valorzinho meio do B. E depois a gente pega um ponto aí, um par ordenado 2, 240 mil, aí tu vai descobrir o A. E depois substitui, monta a tua função e substitui. Olha aí, Gabriel. Questãozinha de novo do Enem, PPL. Ele quer saber o percentual da população brasileira conectada à internet. Ele aumentou nos anos de 2007 a 2011, conforme dados do grupo Ipsos. Essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. Suponha que foi mantida para os anos seguintes olha aí, a mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 para 2011. E ele quer saber no ano de 2013. Gente, vocês jamais vão perder esse tipo de questão no Enem. E pode ter certeza que vai cair. Como é que nós vamos fazer aqui? Olha aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó. Aqui, nós temos. Foi durante quanto tempo? De 2007 para 2011? Foram 4 anos. E o que foi que aconteceu em 4 anos? Ele passou de 27 para 48. Aumentou 21% durante quanto tempo? 4 anos. Então, como é que eu vou saber essa taxa percentual anual? Eu pego 21 e divido por quarto. Quer dizer o quê? Todo ano está tendo um aumento de 5,25%. Não são 2 anos que ele quer saber em 2013? Que é 2011, quer saber em 2 anos. 5,25 vezes 2 dá 10,5, mais os 48, fica com o quê? 58,5%. Com certeza aí o gabarito é a letra B de bola. Então, meus queridos, agradecer mais uma vez essa participação com vocês. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Aguardo vocês aí na próxima semana, falando mais sobre funções, beleza? Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.